Muito bem, está aí. Tá aí a pesquisa Datafolha. Vamos lá. Ramon Cojuí, eu já tinha falado com você antes, boa noite. Agora sim, agora no clima do programa, no embalo do programa, a sua análise sobre essa pesquisa Datafolha. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, quem vai chegar daqui a pouco. Acho que o Paulo Cavalcante chega daqui a pouco. Hoje o Chico não vai chegar atrasado, porque o Chico está em viagem para Rolim, né? Boa noite, Juninho. Boa noite, Gesemiel. Boa noite, Igão. Boa noite a todo mundo que está aí na técnica e que ajuda a colocar o programa no ar. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia e muito nos honra com a sua audiência nessa sexta-feira 13, né? Dia de Santo Antônio. Muito obrigado. Santo casamenteiro, o né? Santo casamenteiro. Né? Então, ontem foi dia dos namorados e hoje é dia de Santo Antônio. Né? O amor está no ar. Isso desde a eleição do Lula e continua. E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, um beijo a todos, todas e todos. Em relação à pesquisa, o Cícero, falo de pesquisa desde a eleição passada. Que a pesquisa de cliente, pesquisa retrato de momento. Pesquisa, ela serve para você fazer avaliações, né? E pesquisa você precisa colocá-las na linha do tempo e fazer análise comparativa. Por exemplo, se você faz a comparação do governo Lula, nesse momento em que ele está, popularidade e desaprovação, você pega o governo Bolsonaro no mesmo período e você pega o governo Temer no mesmo período, eu mandei para a técnica e o pessoal vê a foto que eu mandei, que o Datafolha fez isso, né? Ali, ó. O Lula 3, nesse momento, 40, regular 31, ótimo 28. Bolsonaro no mesmo período, 45 ruim e péssimo, 30 de regular e 24 de bom e ótimo. O Temer, o ídolo do Zezinho, era o campeão, com 73% de ruim, 21 de regular, 4 de bom e ótimo. Né? É isso. Quando você coloca a pesquisa, os dados comparativamente, você vê que o governo Lula, que o presidente Lula só perde para ele mesmo. Quando você compara outros governos nesse mesmo período, os outros dois últimos governos nesse mesmo período, a avaliação ela é inferior à avaliação que o presidente Lula tem. As pessoas dão muito valor para isso. Outro dado interessante dessa pesquisa é que a queda, vamos dizer assim, foi de 29 para 28, se não me engano, da última pesquisa do mês para cá, e pegou a pancadaria do INSS, ou seja, havia uma aposta por parte da oposição de que o governo ia dissolver de vez, e ele estancou nos 28 lá, e não deve piorar disso, né? A tendência é que haja melhora. Então, eu digo para você que está assistindo aí, é bom ver as pesquisas, é bom ver a opinião, é ótimo ver a opinião. Né? A gente precisa estar acompanhando para se entender o jogo como está funcionando. Mas pesquisa ela é um dado, como eu disse, uma fotografia, e a gente precisa olhar, quando a gente analisa a política, a dinâmica do movimento. Eu não tenho a menor preocupação com isso. E vou dizer uma outra coisa, os meus companheiros de esquerda agora aí, né? Nós temos, nesse momento, elementos para fazer a disputa com o povo brasileiro. Nós temos que sair da rede do WhatsApp, tem que sair dessa conversa de internet, tem que sair do Instagram, né? Fazer a disputa lá, mas ir para a rua também. Nós temos duas pautas importantes esse ano que precisam ser aprovadas, que não são pautas do governo, são pautas do povo brasileiro. É acabar com a jornada 6-para-1, isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e da dignidade do trabalhador e da trabalhadora, e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a redução da alíquota para quem ganha entre 5 e 7 mil. São pautas do povo brasileiro, não são pautas do governo. E cabe a nós, defensores do povo brasileiro, nós trabalhadores e trabalhadoras que somos, ir para a rua, ir para as praças, para fazer a discussão da importância dessas pautas com o nosso povo. E pesquisa deixa fazer, né? Porque a eleição está aí ano que vem. E cumpre a nós, né, que somos trabalhadores e trabalhadoras, fazer a luta pela defesa dos nossos interesses. E como eu disse, a pesquisa ela é um retrato. E se você compara esse retrato com outros retratos, você vai ver que a coisa não está desesperadora, como a grande imprensa quer dizer que o governo está derretendo. Conversa. Vida que segue. Agora, Ramon, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós temos aqui uma pesquisa que engloba um todo da população. Né? Não há um nicho específico. É um todo da população. Uhum. Como você costuma sempre fazer uma análise muito fria, muito tranquila, né? Muito serena quando você opina, eu te pergunto, esse considerado ruim para os 60 milhões de pessoas que votaram no presidente Lula e, consequentemente, o elegeram, você acha que esse índice
não vou falar 40%, mas vamos lá, 30% desse nicho de 60 milhões está descontente com o atual governo? Olha só, Cícero, é outra coisa interessante da pesquisa. As pessoas acham que dizer que o governo está ruim necessariamente leva a um não apoio ao governo, né? Por exemplo, tem setores da esquerda brasileira que estão odiando o governo Lula, né? Tem os setores mais à esquerda que o do PT que dizem que o governo ele podia fazer mais nesse processo de enfrentamento com a elite brasileira e não está fazendo. E há um descontentamento também no campo da esquerda. Isso não quer dizer que no processo eleitoral do ano que vem, esse setor da sociedade que elegeu o Lula e que está descontente com as ações do presidente Lula e do governo do presidente Lula não vai apoiá-lo nas urnas. Isso é um fato que precisa ser considerado nessas análises. Eu mesmo, na última vez, disse, tem ações do governo que eu discordo. Por exemplo, no que diz respeito aos alimentos, que deu uma queda nos preços, para mim tinha que ter cota de exportação. Não podia sair exportando tudo e algo sobrar para o Brasil. Eu tenho divergências e discordâncias. Por exemplo, o preço do combustível. Para mim, o presidente Lula ele erra na medida em que ele faz esse meio termo de abrasileirar parte da composição do custo e o resto ele mantém vinculado ao preço internacional. E para mim isso é um equívoco. Há um descontentamento da minha parte. Não necessariamente quer dizer que eu vá, num processo eleitoral, abandonar o governo na hora do voto na urna. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Para que serve a pesquisa? Para inflamar as torcidas. Olha, o governo está caindo. Mas se você faz uma análise fria dos dados, você vê que não há motivo, principalmente para o campo da esquerda, de desespero, absolutamente. Faz parte do jogo a pesquisa. E usar a pesquisa como elemento da disputa eleitoral é outra coisa que faz parte do jogo também. Tenhamos calma, porque a coisa está andando. Corrida presidencial não é uma corrida de 100 metros, um estirão, um sprint. Não é. Ela é uma maratona. Então nós precisamos ter preparo físico e ir queimando etapa por etapa. E, a meu ver, nesse momento, tudo está perfeitamente em ordem. Muito bem, José Joaquim, boa noite. Agora a vez da sua análise. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, programa que é líder de audiência. Estamos aqui para debater para você. Você participe, contribua, seja mais um debatedor aqui hoje, mandando sua pergunta com relevância. Obrigado. É o branco. Ficou bonito, a composição ficou legal ali. Esse é o dia dos namorados, é o efeito. A camisa de ontem, tá certo. Ele levou flores, café na cama para dona Amanda, fez um H, entendeu? Parece que a barra não estava muito limpa, né? O Juiz, daí ele zerou, se acertou, né? Vamos lá. Olha, esse governo está de ladeira abaixo. O governo é ruim. O governo ele é péssimo. É um governo que ele precisa vir para o Brasil para administrar os problemas que o Brasil tem. Ele viaja muito, ele roda, ele curte a vida doidado aí, ele anda pelo mundo, ele, a Janja, os dois não sentam para governar. Então tá aí, esse é o resultado, é o PIX, é o IOF, é a gasolina, como bem com o Juiz, que já está arrependidinho, mas não quer pular fora do barco. Não, eu vi aqui um monte de bravata sua. Então o governo é ruim, é um governo que derrete, é um governo que cada dia mais você vê. E é Datafolha, gente, é um instituto de esquerda, é um instituto pró-Lula, entendeu? Então, aliás, toda a imprensa, a maioria, é irrigada pelo governo, que colocou 3 vezes mais, mas chega um momento que tem aquela imprensa que vai lá e coloca o contraponto, porque a imprensa é para isso. É para a gente colocar. É um fato. O fato é, o governo é ruim. O governo está conduzindo mal. É um governo sem rumo, sem direção. E aí as pessoas vão lá e dizem, opa, não quero esse governo. E a pesquisa mostra. Essa coisa de análise, como muitos dizem, olha, a pesquisa, o retrato, é o Photoshop, isso está manjado com o Juiz. Isso está manjado. Essa análise, como as coisas estão hoje, ela não cola. É como o governo está, de ladeira abaixo, da maneira que ele conduz o governo. Sem um projeto de povo e de nação. Esse governo ainda não disse. É um governo que é o tempo todo, é palanque. O tempo todo no palanque. É o tempo todo. Ele estava em Minas Gerais, é palanque todo o tempo. Ele está no modo reeleição. É esse o Lula, que enganou o povo brasileiro com promessas, e ali tinha uma polarização e não queria o Bolsonaro. Pessoas que nunca votaram no Lula, voltou. Mas uns estão arrependidos,
uns estão pulando do navio, porque o navio vai afundar. Esse navio do Lula já está comprometido. Entendeu? Os ratos, você sabe como é a história dos ratos, eles pulam antes. Então, é algo, pesquisa é real. Você acha que Lula pode reverter essa desaprovação? Eu acho difícil. Eu acho assim, da maneira que ele está, o Congresso agora, o Centrão pulando fora, o União Brasil vai entregar o Ministério, o União Progressista, né? Todo mundo pulando fora, entregando os ministérios. O Hugo Mota disse que não tem nenhum compromisso com a reeleição do Lula. Falou em alto bom som essa semana. Mas nessa mesma semana ele falou... Não, mas falou ontem. Falou ontem. Não, ele falou domingo. Ele falou domingo, mas ele está vendo. Ele sentou domingo também. Ele foi sábado num evento lá na Paraíba, fez aquele discurso da União dos Partidos. Nós vamos estar. No domingo, sentou com o Haddad, fizeram uma coletiva. Ele, Haddad e o outro lá, como é o nome? Alcolumbre, que deve ir para o PT. Para mim, Alcolumbre deve ir para o PT. Ele não tem espaço no União Brasil, da maneira como ele está se posicionando. Ele está engavetando tudo. Ele, na verdade, é o seguinte, engavetou a CPI dos Correios e indicou lá uma gerência lá. Então, pô, é algo assim. Como o Lula está? Começou já ontem o toma lá da cá. Colocou Fábio Dino como ministro da toga para dizer, para Congresso, e apontar a arma para o Congresso, para dizer, quem manda aqui na distribuição das emendas sou eu. É esse o governo, um governo acovardado, um governo que não tem condições políticas, e a gente, cada dia que passa, é um governo que a gente vê que está descendo de ladeira abaixo, como eu já falei, a repetir, e não vai... E 2026, eu acredito que ele não vai passar vergonha, ele nem vai, porque a desaprovação é grande. Esse negócio, se você falar, eu quero que você, telespectador, fala uma coisa, uma marca imprimida por esse governo. Você não vai ver. Você não vai ver, porque esse governo não imprimiu uma marca. Esse governo não tem nada. Ele só tem bravata, alimentando os dois. A esquerda fala da direita, a direita fala da esquerda, os dois alimentam a polarização. É isso que Lula tem. E ele aí distribuindo pé de meia, Icujuí aqui, que não vai passar mais no coisa, esses R$5.000, e não deve passar porque não tem como pagar. Não tem de onde tirar dinheiro. É um governo atabalhoado, é um governo que não sabe para onde vai. Ele não tem, assim, eu não vejo projeto de futuro nesse governo. Muito bem. Paulo Cavalcante, boa noite. Seja bem-vindo, Paulo. Estava com saudade de você. Eu também, Quero agradecer você publicamente, porque você sempre colabora conosco, tanto aqui na bancada do News 5.1, quando também, eventualmente, acaba me substituindo aqui nos compromissos que eu tenho aí, que nem sempre eu consigo estar aqui no programa. Tenho que agradecer você, o Ricardo que dá uma mão, até o Carrati estava ajudando também, né? E agradecer a Rema TV também, que é compreensiva, né? Muito compreensiva comigo, generosa, até por conta do fato do cargo que eu tenho na TV Assembleia, acaba me tomando aí tempo de que tem que viajar, enfim, ações, então tem que agradecer publicamente, entendeu? Às vezes as pessoas falam, porque a Rema TV não, que a Rema TV é uma família, né? A gente se dá super bem, eu tenho o maior respeito pela empresa e pelos profissionais, e a empresa tem sido muito generosa e compreensiva também com outras atividades que eu tenho que fazer. Paulo, satisfação, espero que esteja com saúde, fique à vontade para o seu comentário. Obrigado, Cícero, muito bom revê-lo, né? E obrigado por confiar na gente também, a esse programa que eu tenho tanto carinho. Boa noite você que nos traz audiência, né? Todos os dias, nesses últimos quase 6 anos já, né? Meu Deus, como passa rápido o tempo. E boa noite toda a equipe Rema, o pessoal que põe essa máquina para caminhar. Gente, chega uma hora que os cabelos brancos da gente, eles nos trazem sabedoria. Traz cansaço, traz um monte de coisa, mas traz sabedoria. E quando a gente sabe viver a vida de uma forma correta, a gente acaba suplantando os problemas da vida.
O problema é que a esperança, ela vai diminuindo a cada dia, bem disse o Zé na sua colocação. Porque, na realidade, ninguém quer que um governo tenha 40% de ruim ou péssimo. Apenas 28% de aprovação. É muito pouco. É muito pouco para quem veio com a ideia de reconstruir o Brasil. Olha o tema dele. Vamos reconstruir, como se o Brasil tivesse destruído. O Brasil estava em superávit, saindo da maior pandemia da história recente da humanidade. Não é uma pandemia brasileira, algo que aconteceu a nível mundial. Nunca se ouviu falar em lockdown nessa época pós-moderna. E houve 2 anos de lockdown. Coisas horríveis, e mesmo assim o Brasil conseguiu manter de pé. Agora que tudo esquentou, que as coisas foram, que as coisas caminharam, o Brasil começou a perder. E estamos vivendo uma época em que o mundo está, Cícero, num barril de pólvora. A todo momento um conflito diferente. E os conflitos estão entre nações grandes, nações poderosas, nações que detêm poder atômico, poder nuclear. Às vezes Israel, Irã nesse momento e tantos outros. Passou um maluco resolver apertar um botão daquele, gente? A gente não tem domínio sobre isso. Você está entendendo o que o planeta está vivendo? O que pode acontecer? Então, a estatística ela é muito pesada para a humanidade. E o Brasil, numa hora dessa, tinha que estar fazendo a lição de casa, Cícero. Nós tínhamos que estar cortando o custo, a gente tinha que estar diminuindo a máquina, a gente tinha que estar investindo em vários setores do comércio e da indústria para fazer a coisa acontecer. E, ao contrário, ele vem na contramão do sistema metendo imposto. A carga tributária está impossível de um empresário sobreviver no Brasil. Se ele for pagar tudo direitinho, da forma correta, ele não tem como concorrer com o preço externo que chega aqui no Brasil. Não há como. O nosso produto vai sempre ser mais caro. Isso acontece há anos, Cícero. Eu tenho um amigo meu que ele tinha uma fábrica ali em Engenheiro Coelho, que era uma fábrica de tornos, o torno Dove. Era um dos tornos mais bem aceitos do Brasil. Uma máquina tremenda. Ele faliu, porque ele não pôde concorrer com o chinês, devido à grande taxa tributária que existe sobre tudo. Você sabia que a gente paga, Cícero, imposto sobre a folha de pagamento? Você paga imposto sobre a folha de pagamento. Isso é um absurdo. Você já paga imposto sobre tudo que chega, sobre tudo que sai, e paga imposto sobre aquilo que você está pagando para o seu funcionário. Então, nós chegamos a um momento que, se o Brasil não for passado a limpo, é de mal a pior. E o Lula, infelizmente, é culpado de grande parte disso, porque está aí no Brasil há muitos anos. O Lula é praticamente o 4º mandato dele, se for contar. E até mais do que isso, porque quem governava ali junto com a Dilma era ele, toda a equipe dele. Então, os caras estão praticamente 30 anos no poder.